Nós sabemos que podemos chegar a taxas de juros negativas. Isto tudo está a acontecer porque precisa de acontecer, de acordo com uma perspectiva económica. Isto é o que o Ray Dalio fala sobre a economia norte-americana, principalmente na próxima década. O impacto desta economia afetará toda a gente, aqueles que estão dentro do mercado financeiro, de ativos financeiros, ações, ETFs, futuros, tudo, e aqueles que estão 100% em caixa, aqueles que estão os chamados savers. E há uma grande chance, segundo o Ray Dalio, que a forma como tu estás a proteger o teu portfólio, que nos próximos anos te dará uma grande dor emocional. Este vídeo vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre as recentes pesquisas do Ray Dalio. A segunda parte é os possíveis acontecimentos para o mercado financeiro, mais concretamente o mercado de ações nos Estados Unidos. E o terceiro, e o mais importante, e se calhar é o porquê de clicares neste vídeo, é como protegeres para esses mesmos acontecimentos, seja eles quais forem. Queria já pedir, antes de avançarmos para o vídeo, que colocassem um like e que me ajudassem nesse aspecto, porque realmente este vídeo deu-me um bom trabalho a fazê-lo e a organizar aqui as ideias para partilhar então convosco. Se vocês puderem, agradecia perderem 2 segundos do vosso tempo e clicarem aí no like. Vamos então para o vídeo. Antes de avançarmos para o essencial, o porquê de tu clicares neste vídeo é como protegeres o teu portfólio e a tua riqueza nos próximos anos, temos que perceber o que é que isto consiste e esta explicação consiste, segundo Ray Dalio. Primeiramente, vamos falar das 3 maneiras dos bancos centrais estimularem a economia num todo, não é? Neste caso, quando falamos em bancos centrais, vamos aqui falar da Fed e aquilo que ela passou e o que está a passar para estimular a economia. Existem então 3 políticas monetárias possíveis. A política monetária número 1 é estimular a economia através de taxas de juros. A política monetária número 2 é imprimir dinheiro e comprar com esse mesmo dinheiro impresso ativos financeiros. E a política monetária número 3 é aquela que os Estados Unidos estão agora, é a impressão de grandes quantidades de dinheiro e a compra com essa mesma impressão de dinheiro, obrigações governamentais. Isto para quê? Para financiar o déficit da economia e para colocar dinheiro àquelas pessoas que não conseguiram numa política monetária normal. Vamos então começar pela política monetária número 1, que é a política monetária mais eficiente que os bancos centrais têm para estimular uma economia. Os efeitos então desta política monetária faz com que os juros dos pagamentos sobre os empréstimos contraídos sejam muito mais baratos, porque as taxas de juros diminuíram e então os empréstimos contraídos pelas pessoas individuais e pelas próprias empresas estão mais baratos. Faz com que o acesso ao dinheiro seja muito mais barato. Faz com que as pessoas individuais e as próprias empresas façam ainda mais empréstimos e, consequentemente a isso, façam ainda mais investimentos. Esta política monetária tem acontecido desde 1980, onde o pico das taxas de juros estiveram a 20%. Desde esse tempo que os Estados Unidos, sempre que enfrentavam alguma crise, alguma dor económica, eles então diminuíam dessa forma as taxas de juros. Um grande exemplo de taxas de juros a zero foi na recente depressão económica, que foi em 2008-2009, que as taxas de juros estiveram próximas ou até mesmo no seu patamar zero. Caso então esta política monetária número 1, a mais eficiente para o Banco Central estimular a economia, não estiver a resultar de certa forma, então os bancos centrais passam para a política monetária número 2, que é então imprimir dinheiro e com esse dinheiro impresso comprar ativos financeiros, o mais conhecido lá fora de quantitative easing. Para os efeitos desta política monetária é que coloca pressão nos savers, ou seja, as pessoas que poupam, para investir no mercado financeiro. Ter o dinheiro de lado parado faz com que as pessoas não investam nos mercados financeiros e se sintam cada vez mais para trás. Visto então que os mercados estão a subir muito relativamente àquilo que são as taxas de juros e aquilo que eles estão a ganhar realmente a poupar na sua conta poupança, que é, vamos dizer em termos normais, é praticamente zero, em termos reais é negativo. Esta política monetária aconteceu pela primeira vez após a grande depressão de 2008-2009, em que os bancos centrais começaram a injetar capital nos mercados financeiros e a comprar ativos financeiros através da impressão de moeda, que gerou assim, dessa forma, uma grande explosão em valorizações dos mercados financeiros, mais propriamente do mercado de ações,
e ainda há uma grande valorização histórica de todos os tempos. Contudo, esta política monetária era menos eficiente, porque ao injetarem capital através de impressão de moeda, eles não estavam a injetar capital na economia real, ou seja, eles estavam a comprar ativos financeiros. O que isso gerava é que houvesse um gap, ou seja, uma discrepância maior entre os mais ricos, aqueles que estavam dentro dos mercados, porque os mercados estavam a subir, e os mais pobres, aqueles que tinham na conta poupança o seu dinheiro e o seu património cada vez a ver o seu poder de compra a diminuir. E por fim, a política monetária número 3, onde os Estados Unidos estão neste preciso momento, a economia de todas as economias. Onde os bancos centrais, mais propriamente a Fed, está a imprimir ainda mais dinheiro, mas desta vez está a comprar obrigações governamentais para financiar então assim o déficit e colocar e estimular a economia colocando dinheiro nas mãos das pessoas e das empresas. Os efeitos para esta economia é que o governo está a ajudar as pessoas individuais e as empresas através de estímulos. A Fed imprime dinheiro e compra essa dívida. Estimula a economia com dinheiro, redução das taxas e compra então algumas obrigações empresariais chamadas de obrigações lixo. Temos então as 3 políticas monetárias que os bancos centrais usaram historicamente há mais de 100 anos, 100 ou mais de 100 anos até então, até aos dias 2020, as 3 políticas monetárias possíveis para os bancos centrais estimularem a economia. Portanto, é a parte em que chegamos. Então, como é que está a economia atual? A economia, como toda a gente sabe, está a sofrer ainda devido à grande pandemia, onde as empresas estão a operar de forma limitada e algumas estão completamente fechadas ainda. Pessoas individuais com taxas de desemprego muito altas e constantemente a subir. Ambos têm incomes, ou seja, vencimentos e lucros, vencimentos para a parte das pessoas e lucros para a parte das empresas, reduzidos e grandes dívidas, devido às taxas de juros estarem baixas e de ser fácil e barato contrair novos empréstimos. Mas, no entanto, temos o mercado de ações 6% abaixo do seu pico. Como é que isto faz algum sentido? Acreditem ou não, e certamente acreditam, que o mercado financeiro nem sempre é a reflexão real daquilo que a economia se apresenta. As ações estão muito valorizadas, estando nos seus máximos históricos, e estão para além daquilo que essas mesmas empresas conseguem produzir e entregar aos seus acionistas. Há muitos fatores que conjugam estes efeitos da valorização do mercado de ações. Mas um dos principais, se não o principal, é esta política monetária em que os Estados Unidos estão agora, que é a política monetária número 3, que é a injeção de capital através da impressão de dinheiro para comprar ativos financeiros e então obrigações governamentais e empresariais também, e estimular a economia das pessoas individuais, dando-lhes dinheiro para elas continuarem a consumir. Vou-vos dizer então agora porque é que esta política monetária não pode ser assim para sempre. Eu tenho aqui no meu computador assinalado uma conversa entre a equipa Bridgewater. Para quem não sabe, a equipa Bridgewater é uma hedge fund, a maior hedge fund do mundo. Nesse vídeo então estavam a discutir entre a economia e um deles perguntou porque é que os bancos centrais não podem imprimir dinheiro e estimular então assim a economia e os ativos financeiros para sempre. Porque é que eles não podiam fazer sempre essa política monetária para sempre, já que o mercado financeiro estava sempre a subir? E então responderam: a primeira coisa que se deve reconhecer é que a riqueza, seja ela qual for, uma dívida que te estão a dever, e uma riqueza através de mais-valias ou dividendos, etc, é uma redução no futuro das receitas ou vencimentos de alguém. Ou seja, alguém tem que pagar de volta para amortizar essa dívida que te deve, correto? No caso de seres acionista de uma empresa, essa mesma empresa tem que gerar lucros para tu teres essa percentagem de lucros para ti, para teres ou os dividendos ou então as mais-valias com o crescimento desses mesmos lucros. Portanto, toda a riqueza é uma redução no futuro dos vencimentos ou lucros de alguém. Vamos fazer assim um exemplo básico e para aqueles que estão nisto pela primeira vez e a entender, a níveis económicos, é um pouco mais complexo de perceber. Imaginem então que nesta política monetária que estamos agora e que os Estados Unidos estão agora, que é imprimir mais dinheiro para comprar ativos financeiros e obrigações governamentais agora, não é? Neste caso, o gap
aquela discrepância entre os mais ricos e os mais pobres, e entre os que estão nos mercados financeiros e aqueles que são savers, vai ser muito maior. E o que é que vai acontecer aí? Eventualmente isso não vai mais funcionar. A Fed não vai conseguir mais imprimir dinheiro e estimular a economia através de compra de obrigações governamentais e estimular a economia através de colocar o dinheiro nas mãos das pessoas para elas continuarem a consumir e através da compra de ativos financeiros. Isso eventualmente já não vai funcionar. É assim, é a economia. Porquê? Porque a valorização vai ser tanta e os mais ricos vão ficar tão mais ricos, mas tão mais ricos, mas tão mais ricos, e os mais pobres vão ficar ainda mais pobres, e ainda mais pobres, e ainda mais pobres, e o poder de compra vai diminuir abruptamente, que quando eles forem a comprar qualquer coisa de uma dada empresa, por exemplo, a discrepância já vai ser tão grande que eles não vão ter o poder de compra para a comprar. Nem empréstimos bancários vão conseguir contrair para pagar aquela coisa que tanto querem. E o que é que vai acontecer? Para as empresas vão diminuir a receita, para as empresas vão diminuir então, consequentemente a isso, os lucros. Mas então, onde é que isto vai parar, segundo o Ray Dalio? Há duas situações possíveis que o Ray Dalio diz que pode vir a acontecer. Primeiro é que os ativos financeiros caiam abruptamente aos seus 40%, 50%, 60% para entrarem num valor completamente justo e num valor real do qual eles valem mesmo. Um grande exemplo é o que aconteceu em 2000 com a dot-com bubble, a bolha das empresas tecnológicas, e que também, um outro fator, é o que tem acontecido normalmente nos últimos 100 anos de história de economia e dos mercados financeiros. Isto segundo o que o Ray Dalio estudou. A segunda opção é que o dinheiro fique inflacionado e desvalorizado. Isto caso se a Fed continuar com esta política de imprimir mais dinheiro e comprar ativos financeiros e obrigações e estimular a economia através disso, então vai acabar por haver esse gap. E agora, o que realmente vocês querem saber e o porquê que vocês clicaram neste vídeo, o que é que vai acontecer para um investidor normal como eu e então como é que eu devo proteger esse dinheiro? Ray Dalio diz que se tiveres 100% do teu património no mercado financeiro, estás a correr um grande risco. Assim acontece também que se tiveres 100% a poupar, ou seja, seres um saver, não teres nada investido nem nada aplicado e só estás a guardar dinheiro, também estás a correr um grande risco. Uma bela forma de se explicar, não é? E de colocar o pessoal, então, o que é que eu devo fazer? E isto, segundo ele, é o que vocês devem fazer. Para te proteger, segundo o Ray Dalio, na próxima década, à economia global, é a diversificação. Investir nos países competitivos, o investimento em multi-currency, ou seja, em várias moedas, e um investimento em multi-asset, ou seja, um investimento em vários ativos financeiros. Ok, agora, falando abertamente falando de mim, não é? Aquilo que é que eu acho e como é que eu vou fazer para me proteger e de acordo com o que partilhei aqui, com o que estudei anteriormente antes de partilhar convosco, o que é que eu vou fazer? Vou continuar a seguir a minha estratégia. Eu já falei em vídeos anteriores, assim, dispersamente sobre a minha estratégia. A minha filosofia de estratégia para aqueles que são novos no canal e aqueles que estão a ver este vídeo pela primeira vez, então saibam que a minha estratégia de investimentos é ter no mínimo 70% em ETFs e no máximo dos máximos 30% em ações individuais. No outro lado da moeda temos então o rebalanceamento possível que eu posso fazer segundo estes três ativos, que é a criptomoeda e o ouro, a prata, moedas preciosas. Falando como investidor de valor e falando mais destes 30%, eu vou continuar a ser um investidor de valor. Está na minha personalidade de investidor, ok? Está no meu perfil de investidor. Sei o risco, mas sei que é a minha personalidade, sei que é a minha praia. Estou a tirar neste preciso momento a acabar a licenciatura de gestão e vou então tirar um mestrado em finanças empresariais que aborda isto tudo. Como eu disse, é a minha praia e ainda me falta muito a aprender e quem saiba eu viva, morra e quando morrer, mesmo assim, faltava muito que aprender. Mas não é por aí que eu deixo de ser diversificado. É por isso que existe e que eu tenho no meu portfólio os ETFs e que prefazem então no mínimo 70% do meu portfólio. Ao investir 70% em ETFs, eu estou a diversificar
neste caso eu vou-vos falar e é o mais conhecido IWDA, que está a investir em países desenvolvidos, onde este ETF tem, como o Ray Dalio disse, vários países competitivos, várias moedas e vários ativos financeiros. Por outro lado, temos os mercados emergentes, em que eu também coloco no meu portfólio na camada de ETFs, nessa camada no mínimo de 70%, onde também não são países desenvolvidos, mas são países emergentes. Vai ser uma pequena porção destes 70%, mas também vou investir onde tem vários ativos financeiros de vários países e também tem várias moedas. Portanto, é o que eu digo, eu estou diversificado no meu portfólio e também estou a seguir o meu próprio raciocínio e a minha própria ideologia de investir em ações individuais de acordo com os 30% máximo do meu portfólio. Porque lá está, como eu disse, é a minha personalidade e está no meu sangue. E por este vídeo é tudo. Espero realmente de coração que tenham gostado do conteúdo abordado neste vídeo. Certamente aquele vídeo do ouro demorou um bocadinho a fazer, mas este deu mais trabalho porque retive então várias informações em que demorou algum tempo, obviamente, a organizar aqui no meu computador e a partilhar convosco. Mais uma vez, espero mesmo que tenham gostado. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo. Obrigado.